Ezequiel, capítulo 32, versículo 7. Depois a gente vai ler Mateus 24. A gente vai casar esses dois. Já sabem qual que é? Quando eu te extinguir, cobrirei... 32 quanto? 32, 7. Puedo? Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei escurecer suas estrelas, cobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Aí o 8. Escurecerei todos os astros brilhantes do céu por ti e porei trevas sobre tua terra, diz o Senhor teu Deus. Senhor Deus. Até aí, vamos clamar, né? Quem quiser deixar aberto Mateus 24, pode deixar. Senhor Deus, clamamos a Ti pelo sangue de Jesus Cristo. Eis aqui a Tua palavra, fala com as nossas vidas, tem misericórdia, que o Teu Espírito Santo esteja presente, em nome de Jesus, amém. Pode sentar, galera. Irmãos. Irmãos, minha galerinha. Então, nós vamos falar da volta do Senhor, né? Nós vamos falar o que nós já sabemos, né? No capítulo 24 de Mateus, tem um texto que se assemelha muito a esse que nós acabamos de ler, que está no versículo... Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui. Que fala aqui no versículo 24 e 29, que fala assim: imediatamente depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do céu, e os poderes do céu serão abalados. No 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E o Ezequiel 32 que nós lemos fala também, né, que o sol, né, e a lua não resplandecerá a sua luz. Então, Ezequiel é lá no Velho Testamento, mas a gente vê que em Mateus 24 se repete, onde há uma profecia em que a natureza, ela sofrerá, né? A natureza, a lua, as estrelas irão parar de dar sua luz. Isso é um dos sinais, né, que vai anteceder a volta do Senhor. Então, meus irmãos, é o seguinte: nós estamos vivendo no princípio das dores, né? Então, a gente vê as notícias, a gente vê os terremotos, a gente vê os maremotos, a gente vê essa pandemia, as pestes caindo sobre o mundo, as pestes caindo sobre o mundo. Então, tudo isso que nós estamos vendo são sinais, sinais que avisam: o Senhor está perto, o Senhor está perto. Aqui no Mateus, eu gosto muito de Mateus capítulo 24, porque ele fala do futuro. A gente pensa assim: a Bíblia é um livro que só conta do passado. Não. A Bíblia, diferente de qualquer outro livro, além dele ser o manual da vida, ele é o único livro que fala do futuro. Não um futuro de fantasia, mas um futuro que vai acontecer. Olha que incrível você poder ler um livro que fala o que vai acontecer no mundo, o futuro. Está aqui. Mateus 24, Ezequiel, as profecias de Daniel, tem Apocalipse. Então, é um livro que, além de ele ser um manual da vida, de você aprender a lidar com as pessoas, aprender a personalidade do Senhor, aprender a misericórdia do Senhor, ele também é um livro que prediz o futuro. Olha que incrível. Então, em Mateus 24, o Senhor já avisa o que vai acontecer. Por quê? Chegaram os discípulos e perguntaram para ele, no capítulo 24, quem quiser acompanhar em Mateus, Novo Testamento, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos. Né? Então, um dos discípulos perguntou para eles: Senhor, que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Lá no versículo 3, no finalzinho do versículo 3. Então, os discípulos perguntaram para ele: Senhor, mestre, que sinais que vai ser da tua vinda e do fim do mundo? Eles perguntam.
E aí Jesus começa a falar quais são esses sinais, né? Então, assim, não era nem da época deles, mas eles quiseram saber e por amor o Senhor falou e registrou para que nós que estaríamos nesta época soubéssemos quais os sinais da vinda. Então, o sinal da vinda do Senhor não é apenas um boato, mas ele é acompanhado de sinais, de provas de que ele vai vir. Então, Jesus começa a anunciar sinal por sinal da vinda do Senhor. Ele começa com um alerta, falou: "Vede", no versículo 4 do capítulo 24. "Vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos." Eu estava lembrando que eu vi num vídeo, não tem aquele cara que falava assim, "ó pai", zoando? Ele se dizia o Cristo. E tinha pessoas que seguiram ele. O Henrique Cristo. O Henrique Cristo. Que se cumpre o que está dizendo aqui, ó. "E muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo." Ele é um deles. Agora ninguém ouve falar mais, mas teve gente que começou a acreditar que ele poderia. Será que esse homem é o Cristo? Será que ele era Jesus? Então você vê o absurdo desse mundo. Tinha as mulheres que seguiam ele lá, então ele se dizia que ele era o filho de Deus. Ai, o meu pai. Então vão vir, além dele, vão vir outras pessoas dizendo: eu sou Cristo. E digo mais, alguns farão até sinais para enganar. Está aqui na Bíblia. No versículo 6, fala assim: "E ouvirei falar de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é necessário que tudo isso aconteça, porém não é o fim." O que acabou de falar aqui? "E ouvirei falar de guerras e rumores de guerras." E a guerra da Ucrânia? Não acaba nunca. Não é? Ouvireis de guerras e rumores de guerra? Outro sinal que a gente vê se cumprindo. Estamos trazendo aqui para nossa geração. Esse Henrique Cristo se aplica nesse versículo 5. Esse daqui do guerras, rumores de guerras, ouvireis de falar de guerras. Deus já avisou, vocês vão continuar ouvindo falar de guerras. A Ucrânia aí, quem diria que no pleno E a século XX, situação do Talibã também? Vamos lá. quem diria? Eu, por exemplo, eu antes de acontecer isso, eu pensava: nossa, mas guerra em pleno século XXI, e não é que veio mesmo? Mas para estrangeiro nunca acabou guerra, Miriam. Sim, mas a gente pensava assim: nossa, mas parece que tá tudo Jerusalém bem, né? sempre teve guerra, né? É, lá sempre teve, né? Eles brigam muito, a Muito tempo Palestina, teve briga. Israel. Né, Ana? Vai tirando eles, né? Tudo bem aí? Não E vai o Brasil dormir. se facilitava em guerra também. Porque o povo tá tudo doido, fazendo confusão. Então, nesse versículo 6, Jesus acrescenta: é necessário que tudo isso aconteça. Porém, não é o fim. Jesus queria dizer: é um sinal, mas ainda não é o fim. É o princípio das dores. Quando você pensa, é o princípio das dores, você já imagina: nossa, se esse é o princípio, imagina no meio do negócio. Por Ai, exemplo, ai, ai. você vai, vamos supor, o pai vai fazer, vamos supor que ele vai fazer a cirurgia. Aí chega com a agulha da anestesia, ó, isso aqui é o princípio das dores. Você já imagina que a anestesia é só o comecinho da dor. Entendeu? Então, Cara, coitado. Ele já Chegaram com uma injeção desse tamanho, fincar nas minhas então costas. você já imagina, Viu? esse é o princípio Ele das passa- dores. Ele passou É tanta dor. anestesia, né? Ai, ai, ai. Então, esse não foi o princípio das dores, é onde tudo começou? Ana já passou Não, por isso. começou Da, quando... da caída lá, né? É. Então, era o princípio das dores. Então, Na voltando verdade, aqui, já foi o final das dores, quase, né? Já tava com muita voltando para a palavra do Senhor, foco, foco. Então, quer dizer o quê? Quando fala princípio das dores, você sabe que ainda a dor maior está por vir. É que nem uma mulher prestes a dar luz. Ela tá Exatamente. tendo as dores de parto. Tá começando. E aí, Vai aumentando. vai diminuindo o tempo e aumentando as dores, né? A gente pode comparar a mulher dando a luz, até a Bíblia compara, Sim. que é o princípio das dores, né? Ela começa a ter a dor, vai diminuindo o tempo, até que ela tem a dor máxima, né? Falando nisso, diminuir o tempo, Porque primeiro ela tem... eu tenho, falando em diminuir o tempo e comparar a volta do Senhor, o princípio das dores com o parto, eu achei muito interessante, que me lembrou uma coisa. Não sei se os irmãos têm reparado que parece que as coisas estão acontecendo uma atrás da outra.
Não tem aquele espaço pra gente dar aquela descansada. Ai, foi a pandemia, daqui a pouco é guerra. Parece que é uma coisa atrás da outra. Parece que Como um a parto. contração tá mais curta. Você Acidente demais. eu não sei se é impressão ou realmente, eu acredito que realmente está acontecendo isso. Parece as contrações que estão diminuindo o tempo. É uma atrás da outra. É uma notícia pior do que a outra atrás da outra. Antigamente, a gente ouvia falar assim: Fulano tá com câncer. Era uma coisa assim, nossa, meu Deus, era em mil, assim, você ouvia falar dessa doença. Hoje em dia, é um atrás do outro. Você Até fala assim, criancinha, né? nossa, fulano matou os pais. Chocava o mundo. Hoje em dia, você vê direto esse tipo de notícia. Não é? Você fala assim, nossa, aconteceu tal coisa. Antigamente, parava o mundo aquela notícia. Hoje em dia já tornou-se normal essas desgraças, essas tragédias. Por quê? É uma atrás da outra. Então, você começa a ouvir tanto que aquilo parece que começa a ficar normal. Você ouvia falar assim, nossa, houve um abuso sexual de criança. Antigamente você falava, misericórdia, hoje você ouve tanto. Que você, Violência doméstica, né? exatamente, eram umas notícias que chocavam o mundo. O absurdo da notícia. E hoje se ouve tanta notícia que se repete ruim, que é uma atrás da outra que já não te choca tanto mais quanto No cego. Antigamente não tinha no cego. As pessoas só davam a palavra, né? Era o fio do bigode. Hoje em dia tem tudo no cego. Mas o problema das coisas erradas vem do começo do mundo. Porque não existia rádio, não existia televisão, nada Sim. para anunciar. Naquele tempo, o pai tinha 6, 7 filhas mulher, ele acabava sendo marido de todas elas. Lá no estado de Minas era filho. A mãe contava. Também pode ser verdade, né? Falta Falta de informação, né? Pode ser também, meus irmãos. Safadagem do velho. Só que assim, olhando, não, tá errado. Olhando assim para a palavra do Senhor que fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. Então, crendo nessa palavra, eu acredito sim que nos nossos dias estão piores ainda do que antigamente. O mal sempre existiu no mundo, sim, sempre existiu. Há relatos históricos terríveis. Mas eu falo assim, que como o amor de muito tem se esfriado e notícias ruins eu percebo que já não comovem mais como antigamente, então eu acredito sim que essas dores, elas têm sido cada vez mais frequentes e as pessoas estão cada vez mais insensíveis a esse tipo de notícias, de tanta informação que tem. E aí, o Senhor vai falando sinais por sinais para os discípulos. No 7 ele fala, se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. E a gente vê que realmente a fome, você vê a fome não só lá na África, como a gente está acostumado, mas tem nos nossos vizinhos aqui, né, na Venezuela. A gente ouve essas notícias que as pessoas estão matando cachorro para comer, então não é uma coisa mais distante. É aqui na América Latina, você já vê que as pessoas estão sofrendo. O povo, No Brasil também tem gente passando. muita gente no Brasil passando fome, né? Então você vê que haverá sim, e há fome em vários lugares, há terremotos. Coisa picanha. E então, aí é que não. Mas aí fala, ó, mas tudo isso será o princípio das dores. No próximo versículo, eu acredito que é quando começa a acabar o princípio das dores. Quando começa já. Não dá uma preocupação quando fala que tudo isso ainda é o princípio. Então, é o que eu falei, anestesia você pensa, pô, é o princípio da dor. Então, Anestesia ainda tá bom, vai ter anestesia. Não vai ser o corpo. aqui vai ser sem anestesia, né? Então, aqui até o versículo 8 fala, é o princípio das dores. Eu, mãe, entendo e interpreto da seguinte forma. Ali Deus falou, esse é o princípio das dores, tudo que estava daqui para trás. Eu acredito que do 9 em diante já não é mais princípio das dores. Porque ele falou, aqui é o princípio das dores. Aí ele começa, então, no 9, entregar-vos-ão a tribulação e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, até o princípio das dores, a gente vai ver tudo o que aconteceu para trás. Terremoto, fome, nação contra nação, guerras, rumores de guerras, falsos cristos. Mas vai ter um tempo, meus irmãos, onde o certo
vai ser o errado de uma forma tão pior do que já está, a inversão de valores, a frieza, a insensibilidade das pessoas vai ser tão grande que aqueles que forem cristãos, quiser pregar a palavra, os princípios, o que é moral, o que é ético, é o tal do conservador, né? Vai ser tão escandalizado para o mundo, esse tipo de pessoa. A gente já tem sido escandalizado, né? Alguns já falam, ai, conservador, ai, não aceita o LGBT, ai, não aceita a ideologia de gênero, você tá errado. Você já vê que a inversão de valores está sendo pregada no mundo. A mensagem do anticristo está sendo passada, do inversão, do certo e do errado. Só que vai chegar um momento, mãe, que isso vai ser tão forte da inversão de valores, onde realmente o certo vai parecer totalmente errado aos olhos do mundo, que aqueles que forem cristãos, os que remanescerem, os que sobrarem nesta época, que eles vão entregar essas pessoas para serem mortos. Vai chegar esse Tem período. um versículo que fala que o cristão não pode se conformar com o mundo. Não vos conformeis. E essa ideologia, embora pode estar nas faculdades, nas escolas, ela é do mundo, ela não é do Senhor. Então, no versículo 9 fala, então, ali você estava até o princípio das dores. Quando que começa mesmo a dar a facada, vamos dizer assim, a dor forte mesmo? Vão vos entregar, entregar-vos-ão a tribulação, a palavra, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações, por quê? Por causa do meu nome, o nome de Jesus. Então, você percebe que a coisa ela vai piorar, infelizmente, para aqueles que querem a salvação, vai chegar num ponto em que esses cristãos serão mortos, serão traídos uns pelos outros, pelo amor do nome do Senhor. Aí começa a tribulação, meus irmãos. Levantarão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Devido ao aumento da iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas fala ali no 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E esse evangelho da palavra do Senhor será pregado a todo mundo. Então verá o fim. Então, meus irmãos, há um estudo da palavra do Senhor que fala que nós, servos, que aceitamos o Senhor e andamos buscando a santidade, porque não basta a gente aceitar o Senhor, a gente tem que buscar a santidade que é diária. A gente vai sofrer até os princípios das dores. Só que, meus irmãos, aqueles que conhecem ou ouviram falar do Senhor, mas não se converteram, nós seremos arrebatados no princípio das dores. Há um estudo que mostra isso, mas aí a gente teria que folhear a Bíblia para mostrar quais textos, porque lá em Apocalipse fala de cada trombeta, que é na quarta trombeta. Então há um estudo muito mais profundo que nós possamos aqui trazer. Mas os irmãos já devem ter ouvido, né, na Maranata, né? Porque a Maranata, ela é uma mensagem da volta do Senhor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então a nossa igreja, o foco dela é falar da volta do Senhor. Então, por isso que a gente fala muito da volta do Senhor na nossa igreja, porque esse é o foco da Maranata, ela veio para isso. Eu entendo isso. Então, tem um estudo que eu vi, um vídeo maravilhoso, que ele fala que haverá 3 arrebatamentos. Primeiro arrebatamento é o arrebatamento da igreja fiel, tem andado em santidade ao Senhor, que ela vai sofrer no princípio das dores. E a gente será arrebatado no piscar de olhos. Só que aqueles que ficarem, eles vão se passar por isso aqui, ó. Serão odiados, serão mortos, serão perseguidos. Eles vão sofrer, eles vão estar na tribulação. E aí o que acontece? Eles vão sofrer. E aquele que se perseverar até o fim, não aceitar o número da besta, não negar o nome do Senhor, tá tudo na palavra do Senhor. O Senhor todo olho verá, vai aparecer no céu com poder e grande glória, e o Senhor vai arrebatar esses. Mas eles vão sofrer muito para isso acontecer. Muitos serão enganados, muitos ficarão, né? E depois, o último é daquele povo que realmente é o povo de Israel, né? Que não aceitou Jesus quando ele veio. Mas, irmãos,
Esse aqui é um estudo mais complexo. O nosso foco aqui é ser arrebatado no princípio das dores. Porque quem que vai querer ser perseguido, odiado, traído e morrer pelo amor do Senhor? Como aqueles irmãos da arena foram. Então, se nós pudermos nos poupar dessa grande tribulação, dessa grande dor, então o caminho é ser fiel ao Senhor. Na tribulação, igual o texto que nós lemos em Ezequiel e aqui também no versículo 20, no capítulo 24, fala que até o sol escurecerá, as estrelas vão cair, a lua vai parar de dar seu brilho. Imagina, se acordar e não ter o sol da manhã. Esse mundo vai começar a cair aos pedaços. Glória a Deus. Pra não te acabar. Esse mundo vai acabar. Vai acabar. Isso aí é certeza. Amém? Acabou uma Então, vez, o acabou. foco é, voltando, qual que é o sentido da palavra de hoje? O Senhor, ele não nos deixou enganados, sem informação. Ele deixou a palavra nos avisando que haveria sinais da volta dele. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Estamos vivendo o princípio das dores. E o versículo que a mãe falou, não vos conformeis com esse mundo. Está na palavra do Senhor. A gente não pode se conformar. O amor de muito tem se esfriado. Estamos ouvindo rumores de guerra, falsos cristãos levantando, mas a gente não pode se conformar com esse mundo. Porque ele está caminhando para a vinda do anticristo. Por isso que tem sido pregado no mundo a inversão de valores. Porque ele está caminhando para o anticristo. Ele está preparando para receber o anticristo. E aquela coisa que a gente fala, o Senhor vai demorar a voltar, mas a gente pode ir antes. Tem esse porém que a gente não pode esquecer. O Pai sabe. Num piscar de olho, a gente pode ir. É muito rápido, né? O Senhor tem a consciência de que até o acidente poderia ser fatal. Então, assim, num piscar de olhos, a gente pode já ter definido aonde que a gente vai. Independente do Senhor voltar na primeira, na segunda volta, em qual volta que for, a gente tem que estar preparado. Então, tudo que nós estamos vendo são sinais. São sinais da volta do Senhor. A gente está vivendo tribulação, a gente tem luta? A gente tem luta. Tem os boletos? Tem os boletos. Tem dia que a gente fica triste? Fica triste. Mas, meus irmãos, a nossa esperança não é nesse mundo. A nossa esperança é a vida eterna. Lá não vai ter choro, não vai ter doença, não vai ter tristeza. Aqui a gente vive um momento passageiro. Né, vó? A nossa alegria vai estar lá, que é eterno. Tadinho. Amém? Amém.